importante você que tem seu animalzinho em casa lembrar sempre que a precaução é o melhor cuidado que você pode oferecer para o seu animal. A gente sempre gosta de falar aqui no Animal Care que os exames periódicos, né, o cuidado com o animal faz toda a diferença no bem-estar dele. E agora a gente está aqui no Hospital Veterinário ainda, né, para conversar com a doutora Gabi novamente, para falar sobre a importância dos exames periódicos, né, Gabi? Isso. Que é um exame muito básico, né? E que é um exame que pode detectar logo no início muitas doenças, né? Qual que é a importância do tutor sempre trazer o animal para esse check-up, Gabi? Nos exames a gente consegue detectar alterações, né? Então, por exemplo, no hemograma, a gente consegue ver se o animal tem alguma anemia, né? Se tem trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas. Entendi. Se tem alguma alteração em células de defesa também, né? Então, assim, o exame de sangue é o exame mais básico que a gente tem, que vai detectar algumas alterações. Entendi. Além disso, parte de bioquímico, né? Muito importante também, porque a gente consegue avaliar a parte renal, parte do fígado, para ver se tem alguma alteração. Tendo alteração, a gente parte para outros exames complementares, né? Entendi. Então, pro tutor que está em casa, Gabi, a gente fala assim, visivelmente meu animal está bem, né? Porque eles não sabem falar, reclamar, e às vezes até eles escondem um pouco de alguns sintomas que eles estão sentindo, né? Então, basicamente, assim, de um jeito geral, qual que é o legal do tutor fazer? Trazer a cada quanto tempo o animal para fazer um exame de um check-up, por exemplo? Normalmente a cada 6 meses ou não passar de um ano. Entendi. Tá? Então precisa estar fazendo aí esse acompanhamento periódico, porque a gente consegue detectar se tiver alguma alteração em exame de sangue, né? Isso é muito importante, porque a gente pega as doenças em estágio inicial. Entendi. Então, por exemplo, o animal que às vezes, por mais que faz o controle de pulga e carrapato, tudo, às vezes vai para um passeio, às vezes pega um carrapato que picou, que está contaminado, às vezes o tutor nem viu. Às vezes já caiu, já saiu do animal e o tutor não percebeu. Entendi. Às vezes ele pode contrair alguma doença, E é uma né? doença que a gente já conversou aqui no hospital algumas vezes, que é uma doença que ela evolui muito rápido, Evolui né? muito rápido. E além de evoluir muito rápido, né? Em alguns casos que não são tratados, né? Ela pode evoluir para o animal a óbito. Entendi. Então agora a gente vai fazer a coleta do sangue de um animal, vocês vão acompanhar como que é esse processo e saber como que tudo isso acontece e essa análise é feita aqui no hospital. Vamos lá? Então agora a gente vai fazer para vocês aqui darem uma olhadinha como que é o processo de um exame laboratorial, né, Gabi? Aqui a gente está com o Bono, que é um animal aqui do HV, o Juscelino, que é o cuidador do Bono, que é essa coisa mais bonita aqui. Então, na hora que vocês vão, né, fazer essa coleta do sangue, porque aqui a gente está com o Bono, mas qualquer animal que venha, né, de um tutor ou de um cliente, esse exame é feito para detectar realmente algum problema. Da onde que vocês preferem fazer essa retirada de sangue, Gabi? Isso. Normalmente a gente costuma coletar da jugular mesmo, tá? Então, pelo fluxo ser maior, mas dá para coletar dos membros pélvicos, torácicos também, né? Então, varia muito de animal para animal, mas ele, como é muito bonzinho, a gente costuma coletar bastante da jugular. Entendi. Tá bom? Então, a gente primeiro sempre faz a higienização do local. E aí a quantidade de sangue que vocês coletam depende do tanto de exame que vocês vão precisar daí fazer, Gabi? É isso? Esse daqui é mais para a parte de hemograma e bioquímicos, tá? Então daí a gente coleta nesses 2 tubos aqui. Entendi. A gente faz muito também hemogasometria aqui, mas daí essa seria uma seringa específica que daí a gente coleta e manda para o laboratório também. Mas e esse exame seria para quê daí? Para ver com relação à parte do sódio, potássio. Esse daqui seria mais para ver parte dos rins, fígado. Entendi. Para ver se não tem nenhuma anemia, uma trombocitopenia. Então, para ver essas alterações, tá? Oi, pronto, bebezão. Então, a gente sempre homogeneiza, né? E daí agora a gente vai pro laboratório lá para fazer esse exame. Perfeito. A Manu que faz as análises laboratoriais. Olá, Manu. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Sangue do Bono. Então a gente chegou aqui no laboratório, você entrega então a amostra de sangue aqui para as meninas do laboratório, no caso a Manu, e aí aqui você faz o pedido de que exames que você quer que ela analise. Isso, entendi. Então aqui você fala se é o hemograma completo, se tem alguma coisa específica para ela poder analisar. Para ela poder analisar.
Então agora a gente faz a lâmina, né? Que essa lâmina a gente vai conferir todas as células, como elas estão, a morfologia delas. A gente confere também o diferencial dos leucócitos, a gente separa os tipos de leucócito, a gente confere o valor das plaquetas. A gente vê se tem alguma alteração nas hemácias também. E tudo isso vai depender do que o veterinário trouxe para você de pedido, na verdade. Isso aqui ainda faz parte do hemograma. Ah, ok. Então essa parte também é o hemograma, né? A gente vem, a gente vai deixar bem retinho aqui na lâmina. Se for só o hemograma, um pouquinho de sangue já é o suficiente. Perfeito. E agora essa lâmina aqui vai... A gente vai esperar ela secar, Ok. pra gente poder corar e olhar no microscópio. Ah, entendi. No microscópio a gente tem toda a noção da morfologia das células, da quantidade de células, se realmente é a quantidade que a máquina mostrou, se tem alguma diferença. Então a gente já confere toda essa parte, a coloração das lâminas, tudo. Então explica para as meninas o que você consegue ver aí. Aqui então a primeira coisa que a gente vê quando a gente foca no microscópio vai ser as hemácias. Então a gente sempre confere como estão as hemácias, que são as células vermelhas do animal. Tá. Então a gente sempre olha se como está a cor, como está o tamanho, como está o formato. Entendi. Isso pode indicar pra gente ou não uma anemia. Então a gente sempre tem que analisar isso. A gente analisa também se os números da máquina são condizentes com o que a gente está vendo na lâmina. Entendi. A gente consegue também diferenciar as espécies animais pelas hemácias. Olha só! Algumas espécies as hemácias são maiores, outras as hemácias são menores. Algumas espécies, aves e répteis, por exemplo, têm as hemácias com o núcleo, que normalmente elas não aparecem o núcleo. Não aparece. Então daí algumas são mais longas, outras são mais redondas. Então a gente consegue perceber tudo isso só olhando as hemácias. E aí, além da anemia, por exemplo, que outras doenças possivelmente mais assim detectadas no início vocês conseguem ver aqui, Manu? A gente, por exemplo, consegue ver se tem um aumento dos leucócitos, que são as células de defesa. Então a gente consegue perceber se tem uma infecção acontecendo ali no animal. A gente consegue perceber qual célula de defesa está em maior quantidade. Então a gente consegue ver qual é o grau da infecção também, tudo por isso. A gente consegue ver também as plaquetas. Então, por exemplo, o cachorro, se ele tem a doença do carrapato, normalmente as plaquetas diminuem. Vão estar baixas. Isso, Entendi. então a gente vai conseguir também ver isso. Perfeito. Agora é o desfecho, então, de todo esse processo que vocês acompanharam com a gente, tão interessante, tão legal. E, Gabi, aqui você tem o resultado, então, do exame que foi feito, né? A gente coletou o exame do animal aqui do hospital, que é o Bono. Uma graça ele, né? Sempre. E assim, Gabi, vocês recebem daí no final toda essa análise. Isso. E aí, a partir daqui, que você vai conseguir entender o que esse animal está apresentando, se caso ele tem alguma anormalidade, alguma coisa, e iniciar um tratamento se isso for necessário. Então, daí aqui a gente avalia, né? Então, vai ter a parte tanto do hematócrito, né, que a gente vai avaliar com relação à parte se tem alguma possível anemia, a gente vai avaliar as plaquetas, vai avaliar os leucócitos e os seus diferenciais, né, as células de defesa em geral. Então, aqui tem um geral, né, um exame completo que a gente consegue ver, né, tem alguma alteração, daí a gente solicita algum exame mais específico, entendi. né? Daí aqui que vai ser, então, aquela parte que você falou, se aqui apresentar alguma coisa, de você ter que pedir, talvez, um raio-x, um ultrassom. Isso. Entendi, perfeito. A precaução é tudo. Então, você que tem seu animalzinho aí, que é seu xodó, a gente sabe que hoje os animais são membros da família, né? Então não deixe de fazer esse cuidado, de trazer seu animal com um tempo específico, que a Gabi falou aqui, de 6 meses a 1 ano, para fazer um check-up, para ver se está tudo bem com ele e, claro, alongar cada vez mais a vida dos nossos amigos e você também estar em paz, sabendo que o seu animal está muito bem.